entender a cultura de uma empresa e saber lidar com ela é um dos grandes desafios, não apenas para os líderes, mas também para cada profissional que trabalha dentro da organização. E Cristiane, você tem uma grande experiência lidando com culturas diferentes. E eu gostaria que o seu depoimento também ajudasse as pessoas a identificar, porque às vezes você está em uma empresa e não percebe qual é a cultura dela, de tão imerso que você está naquelas rotinas, naquele jeito de pensar. E eu quero saber de você. É difícil lidar com uma cultura diferente? Trabalhei em empresa francesa, recebi os meus diretores, meus presidentes franceses, que é uma cultura que eu já conhecia, mas que o brasileiro ainda não estava bem sabendo como que ia ser a empresa agora com essa nova mudança. Então, foi um pouco difícil no princípio, porque o brasileiro muito criativo, muito expansivo, querendo receber o estrangeiro que estava chegando de braço aberto naquela euforia total. E o estrangeiro, um pé atrás, bem na dele, dentro do espaço dele, achando aquilo assim, como se o brasileiro estivesse invadindo o espaço dele. Então eu tinha que fazer um trabalho dos dois lados. Segurar um pouquinho o brasileiro, falar, olha, quando ele, francês ou estrangeiro, te pede para você fazer daqui e ali, você faça daqui e ali. E espere ele pedir. E com o estrangeiro, ele falava assim, mas o brasileiro é muito entrão. E eu falava, não, não é isso. Ele está tentando ser agradável, te ajudar, ser prestativo. Então, você também tem que respeitar esse lado brasileiro, que é muito bacana. Então, por exemplo, eu tive primeiro presidente francês que entrou, então todo mundo falou, nossa, o presidente está lá na Xerox, tirando Xerox sozinho. Você não está vendo? Ele quis. Ele me viu aqui, mas foi na Xerox tirar a Xerox dele sozinho. Deixa ele agir sozinho, que ele se sentia bem. O que na cultura alemã mais marcou você? Olha, eles são muito otimistas. São. Apesar de todo o histórico deles, eles são otimistas. Isso me parece um povo pragmático, não é isso? Quando eles tomam confiança, eles demoram um pouquinho, eles são um pouquinho também como o francês e o mineiro. Olha, primeiro observa, mas eles são muito otimistas. Quando eles abrem o leque, e uma coisa, eu acho que eles são também, não digo de muitas amizades, mas é para o resto da vida. Quando eles são amigos, você pode contar, é para o resto da vida. E tem algo que o alemão não tolere? Talvez muito parecido com o francês, que é a falta de pontualidade. Eu tinha lá na empresa que eu estava com os estrangeiros, a pontualidade era uma coisa trágica para eles. Então, marcava a reunião não começava daqui 15, 20 minutos, eles já ficavam irritados, nervosos, até que você acalmar para poder entrar dentro dos assuntos era problemático. E até fazê-los entender que também é uma característica do brasileiro de não ser pontual. Então, você marca um evento ou um jantar na casa da pessoa, o estrangeiro chega na hora, o brasileiro chega meia hora depois. Até eles entenderem isso e aceitarem isso, Eu tinha um chefe que me dizia 3 coisas, 3 situações que ele passava. Quando ele chegava aqui... Qual a nacionalidade desse chefe? Francês. Ele estava encantado. Ele dizia, ébloui. Je suis ébloui. Com o brasileiro, com tudo, né, com as paisagens. A segundo estágio, de raiva, porque nada funcionava do jeito que queria, na hora que queria. E o terceiro estágio, ele entrava no ritmo das coisas. Então, ele se propunha a adaptar-se à cultura brasileira. Melhor do que brigar com ela. Melhor do que brigar com ela. Eu falei, mas é claro, se você está vindo num país, você tem que respeitar a cultura daquele país para onde você está indo. E não o contrário, apesar de que você é chefe. O executivo que vem sozinho e deixa a família para trás, ele é um pouquinho mais reticente. Mas o executivo que traz junto com ele a família, aí tem a adaptação da esposa, das crianças, a escola, todo esse envolvimento, de repente ele descobre a cultura brasileira mais rápido e ele se adapta mais rápido, porque ele tem a ajuda da esposa que está perto, dos filhos que está perto. O executivo que vem primeiro sozinho para depois trazer a família, ele é mais reticente. Cristiane, você também lidou com executivos, empresários de Luxemburgo. Eles trazem alguma diferença no comportamento? Trazem. Eles são um pouco mais fechados. Das 3 culturas, eu acho o luxemburguês foi mais difícil
de se abrir e de confiar. Você tem uma facilidade especial para lidar com o europeu, porque você, inclusive, nasceu na França. Agora, você vê dificuldade nos outros colegas, nos executivos, em outros empresários, para fazer esse trânsito de culturas diferentes e conseguir tomar decisões mesmo assim, conseguir fazer negociações mesmo assim? Do brasileiro com relação aos estrangeiros? Isso. De jeito nenhum. O brasileiro, ele se adapta maravilhosamente bem. Mas e as gafes, não acontecem? Acontecem, mas o brasileiro é criativo, então ele dá a volta. Dá a volta por cima. Finge que não aconteceu. Finge que não aconteceu, dá uma explicação razoável. Você lembra de alguma gafe memorável que você presenciou? Lembro. Só não vou citar, obviamente, os nomes. Vamos guardar o anonimato, mas vamos contar a história. Mas eu tinha um dos chefes que estava estudando francês, com uma professora de francês até de muito nome aqui em Belo Horizonte. Chefe brasileiro? Chefe brasileiro. E nós tínhamos o chefe francês, o presidente francês, e ele era brasileiro. E então o telefone tocou, eles estavam em pé perto da minha sala, e eu falei, olha, a professora está aqui na linha, fulana de tal, quer falar com o senhor. Aí ele pegou o telefone, bonjour, ma maîtresse. E aí o meu presidente, eu e outras pessoas começamos a rir. E ele conversou e tal. Pronto. Depois eu falei assim, por que vocês riram? Então o chefão falou assim, eu não sabia que você tinha uma amante. Aí ele falou assim, como amante? Porque o maîtresse em francês quer dizer tanto professora quanto amante. Então, em vez dele usar bonjour, ma professeur, e tal, ele usou bonjour, ma maîtresse. E aí o outro chefe francês, que é muito engraçado também, pegou o gancho para poder rir, brincar com ele, fazer essa coisa. Então ele falou, Cris, nunca mais eu vou usar essa expressão maîtresse. Pode, mas não deve, né? Pode, mas não deve.